Ok, pessoal. Aula de modelagem do transistor bipolar de junção. Então, até aqui, a gente tinha polarizado o transistor no ponto Q, né? Que seria encontrar aqui o ponto, né, central aqui na reta, na curva característica de transferência de tensão, ok? Por que a gente pega esse ponto aqui? Né? Porque aqui, né, o sinal de saída vai oscilar em torno dele e a gente vai ter uma região, né, de amplificação linear, ok? Então a gente vai aplicar uma pequena tensão CA na base, que vai produzir uma tensão CA maior ainda no coletor, que é o efeito da amplificação. Esses sinais devem ser pequenos, né, porque nós queremos que a conversão seja linear. Então, se o sinal aqui, né, na base, oscilando em VBE for muito alto, né, pode ser que a excursão do sinal de saída se aproxime demais dos pontos Y e Z aqui, onde a gente já vai ter um pouquinho de distorção na conversão, ok? E para entender, né, como isso funciona, né, impedância de entrada, saída, ganho de tensão, né, a caracterização do amplificador, a gente vai utilizar circuitos equivalentes, né, modelos de pequenos sinais, que é algo que a gente já trabalhou para transistores de efeito de campo, ok? Então a gente tem agora para o transistor bipolar de junção, a gente tem o modelo DC, né, que a gente sabe o que é, que é uma fonte, né, VBE, né, um diodo polarizado diretamente aqui, e uma fonte de corrente, né, beta e B, que vai gerar o valor da nossa corrente de coletor IC aqui, com o transistor NPN. O mesmo vale para o PNP, lembrando sempre, né, que no caso do PNP, né, o emissor dele fica no potencial mais positivo do nosso circuito. Quais são os parâmetros de interesse? Né? É mesmo muito similar, né, ao que a gente já viu para transistores de efeito de campo. Tá? Existem dois modelos, o modelo T e o modelo bi-híbrido. Okay? E o que a gente vai fazer é o que? Né? Tem um circuito de polarização, né? Nós vamos substituir o transistor por um circuito equivalente de pequenos sinais para caracterizar, né, os parâmetros importantes, né, que aqui, né, para a literatura do Bolestad, né, é o ganho de tensão, ganho de corrente, impedância de entrada e impedância de saída. Okay? Então vamos dar uma olhada no modelo T. Né? Aqui a gente tem o modelo T para configuração de base comum. Okay? Então aqui a gente tem que uma base ou terminal comum, né, tanto no circuito de entrada quanto no circuito de saída. Então aqui, né, na junção base e emissor, nós temos aqui, né, um diodo, ok? E aqui na junção base coletor, nós temos uma fonte de corrente, né, onde, né, a corrente de coletor é igual a alfa vezes a corrente do emissor. Né? Sendo que esse alfa aqui é muito próximo de 1, né, então a corrente coletor é igual a corrente de emissor, ok? E a gente tem o que? Né? Que esse lado aqui, né? Essas duas portas de entrada do circuito aqui, né? O emissor e a base, né? Representam então o comportamento das curvas de entrada do dispositivo, ok? Que, né, são as curvas de entrada dos diodos, estão para diferentes tensões, né? VCB, né? E tem diferentes curvas aqui, né? De corrente de emissor pela tensão VBE, mas são valores muito próximos, ok? E do lado de cá, né, nas curvas características da saída, né, a gente tem a região de corte, a região de saturação, que é quando o transistor está operando com uma chave fechada. E aqui a região de ativo, que é onde de fato ocorre a amplificação de sinal. Okay? Assim que aqui a gente já pode enxergar um transistor, né, do tipo PNP, né, na configuração de base comum, né, num sistema de duas portas, onde seriam, né, a parte de entrada do circuito, né, e a parte de saída do circuito. Bom, dessa forma a gente consegue, né, representar o comportamento de um transistor bipolar de junção utilizando o modelo, ok? E agora a gente pode então partir, né,
para refinar um pouquinho esse modelo aqui, né? Como a gente pode fazer algumas substituições aqui, né? A gente sabe que a resistência CA, né, de um diodo, ela vai ser determinada, né, por 26 mV dividido pela corrente do diodo. Então, se a gente vier aqui e olhar esse circuito aqui, né, a gente tem o diodo aqui na entrada, né, a gente vai trocar o que, né? O ID, ok? Pela corrente IE, que é aproximadamente também a corrente de coletor, ok? E aí a gente vai ter esse valor aqui, né, R, que seria, vamos dizer assim, resistência dinâmica incremental, né? Então, para a configuração de base comum, se a gente olhar então esse circuito aqui, né, agora já substituindo, né, o diodo, né, pelo RE, nós temos aqui, né, que a impedância de entrada é o RE, ok? A impedância de saída, né, se nós fixarmos aqui um IE igual a zero, né, então o AL e C vai ser igual a alfa e E, que também vai ser aproximadamente zero, a gente vai ter um circuito aberto, né, equivalente por pequenos sinais. Então, a nossa impedância de saída aqui nesse caso, ela é infinita, ok? Mas se a gente fizer a simulação lá para um transistor real, a gente vai ver que ela está na faixa ali de megaohms, ok? Agora a gente vai olhar o modelo T, né, para configuração de emissor comum, ok? Então aqui está a configuração de emissor comum. O emissor é o terminal comum, tanto para o circuito de entrada, né, base emissor, quanto para o circuito de saída, né, coletor e emissor. Ok? E a gente vai fazer as substituições. A gente vai trocar, então, a gente sabe que entre a base e o emissor existe o diodo, e entre a base e o coletor existe uma fonte de corrente, né? Só que agora, né, nós temos que a corrente de coletor já está sendo controlada, né, pela corrente IB vezes o ganho de corrente, que é beta. Ok? E nós vamos fazer a mesma substituição, né? A gente vai trocar, né, o diodo, né, pela resistência dinâmica incremental. Ok? A tensão de entrada está aplicada então sobre essa resistência dinâmica incremental, e isso aí já fornece, né, para a gente a equação da impedância de entrada do circuito, que seria o que? O VBE dividido por IB, ok? A gente tem então, né, que a tensão de entrada vai ser igual a VBE, que é a corrente do emissor, okay, passando por RE, né, e a gente pode substituir então, né, o IE por beta IB, ok? E aí, tendo essa relação aqui, né, de VI, né, podemos substituir aqui no VBE, né, e manipulando a equação, a gente vai ter então que a impedância de entrada é dada por beta RE, ok? E isso vai permitir então a gente traduzir esse modelo aqui, né, que aqui está aparecendo aqui, esse modelo de pequenos sinais aqui, né, para uma nova versão do modelo T, ok? Bom, a impedância de saída, né, é a inclinação da curva da corrente, né, do coletor, no gráfico, né, de IC por VCE. Né? Se a gente prolongar esses pontos aqui, a gente vai encontrar essa tensão aqui atrás, que é a tensão early, né? Essa inclinação ela aumenta, né, com o aumento da corrente coletor, porque a gente tem um aumento daquela região de depressão reversamente polarizada formada ali entre a base e o coletor. Isso acelera os portadores minoritários, acelerando cada vez mais a corrente de coletor. Então a gente tem esse comportamento da inclinação, né, aqui na curva característica IC por VCE, tá? A gente vai ter que essa impedância aí de saída vai estar na faixa aí de 40K, 50K, dependendo do transistor que você escolher, né, até um pouquinho maior, né? Que ele diz para a gente usar as folhas de dados, né? A gente vai encontrar esses dados lá, né? Mas em simulação também, você tiver um modelo adequado do seu dispositivo, você também pode encontrar isso lá na simulação de ponto de operação.
E aí a gente vai ter então que a impedância de saída, né, vai ser o RO, né, e fica conectado entre o coletor e o emissor, que é muito similar ao que a gente já tinha visto, né, com o transistor de efeito de campo, né, que ela ficava conectada entre o dreno e o source na configuração de fonte comum. De forma então que agora a gente tem aqui, né, o nosso modelo T, onde nós colocamos aqui, né, o BTRE como sendo a impedância de entrada, aqui que nós determinamos agora há pouco, né, a fonte de corrente beta IB e uma impedância de saída NO, que é muito similar, né, ao modelo de pequena cidade de um transistor de efeito de campo, né, principalmente aqui o estágio de saída. No estágio de entrada lá a gente não tinha essa resistência de entrada e agora a gente tem. Okay? Bom, a diferença é que lá na transistor de efeito de campo a gente tinha uma impedância de entrada infinita, né? Agora aqui não, né? Como a gente tem uma corrente de entrada, né? A gente vai ter, né, que a impedância de entrada tem um valor moderado, ok? E um alto ganho de corrente e um alto ganho de tensão. Então vamos olhar como isso, né, se desdobra, né, na configuração do emissor comum com polarização fixa, né? A gente tem essa topologia aí e nós vamos tratar ela como exemplo. Né? Então aqui está o circuito montado, a gente sabe o quê? Que os capacitores vão virar curto, né? Que as extensões de alimentação, todo o potencial DC do circuito vai virar terra, capacitor virou curto. Então a gente tem aqui o quê? Né? O sinal de entrada VI. Então redesenhando o circuito, fazendo esses passos, né, nós vamos ter o quê? Né? O RC aqui vai para o terra, né? O RB aqui vai para o terra, ficando essa topologia aqui. E aí a gente pode substituir então o transistor pelo modelo equivalente de pequenos sinais. Okay? A gente tem aqui a resistência de entrada, né, o BTRE, a fonte de corrente e a impedância de saída aqui na saída. Okay? E aí, quase direta a variação, né, da mesma forma que a gente fazia lá para o transistor de efeito de campo. Né? Qual que é a impedância de entrada? A impedância de entrada é o RB em paralelo com o BTRE. Okay? Geralmente, né, esse RB ele é muito maior que o BTRE, então a impedância de entrada vai ser muito próxima do valor do BTRE. A impedância de saída é o paralelo do RC com o RO. Okay? Geralmente o RO também é muito maior que a resistência de coletor. Okay? Então a gente pode, né, simplificar a impedância de saída sendo igual a RC. Okay? O ganho de tensão a gente vai avaliar olhando as malhas, né? A gente está vendo aqui, vamos pegar a malha de saída. A gente sabe que a tensão de saída é o quê? É o beta IB, né? Vezes o paralelo dessas duas resistências, ok? Uma topologia inversora, então com o negativo aqui. Okay? A gente sabe o quê? Que o IB, que é a corrente que vai circular aqui, né? É a tensão de entrada, né? O VI então está em cima do RB, está em cima do BTRE, no paralelo aqui, né? A gente tem aqui, né, o BTRE, okay? Substituindo aqui esse valor de IB nessa equação, né, a gente tem essa expressão aqui para tensão de saída. Okay? O VI passa dividindo, né? A gente vai ter então que o ganho de tensão, né, é o RC em paralelo com RO dividido por RE. Okay? Geralmente o RO é muito maior que o RC, então o ganho de tensão vai ser dado por essa expressão aqui. Então a gente vê que a forma de avaliar, né, é muito similar ao que você faz para o transistor bipolar, o transistor de efeito de campo. Então se você aprendeu bem aqueles problemas anteriores, né, você vai olhar isso aqui já com um pouco mais de naturalidade, ok? Aqui fica um exercício proposto para vocês fazerem, tá?